pessoal! Na videoaula de hoje eu vou ensinar a vocês como executar alguns comandos dentro do Linux CentOS 7. Inicialmente, para que a gente possa estar executando esses comandos, nós precisamos fazer login com o root, que nada mais é que o usuário padrão de superadmin do Linux, né, do sistema operacional. Ele é o usuário que tem permissão para fazer a execução de comandos, a leitura de comandos e a gravação de comandos dentro da máquina. Então, né, vamos executar o login. Aqui é o meu root e a password que foi adicionada no momento da instalação do CentOS 7. Esperamos, né, até que o login seja realizado. Pronto. Aqui ele demonstra o meu último acesso, foi dia 31 de março às 5h37. No caso agora são 5h40, então tem bem pouco tempo, né? E aqui ele mostra o root @localhost para mostrar que eu já estou logada com o meu superadmin. Após isso eu quero adicionar um novo usuário qualquer, né? Um usuário comum, sem permissionamento, né? Só quero apenas adicionar um novo usuário. No caso eu tenho que utilizar o comando adduser e o nome do usuário que eu quero incluir. No caso eu quero incluir a usuária Gabriele. Eu aperto Enter. Pronto, não foi exibido nenhum aviso e nenhum erro, então essa usuária ela não existe, então eu posso prosseguir. Após isso eu quero passar uma senha para essa usuária ter um login seguro, né? Então eu vou autenticar com uma senha. Então eu coloco PASWD, que é a abreviação de password e senha em português. E falo que eu estou passando uma senha para a usuária Gabriele e aperto Enter. Pronto, ele já identificou que eu estou mudando a senha para o usuário Gabriele e solicita nova senha, né? No caso não tinha nenhuma, ele só solicitou. Então eu vou dar aqui uma nova senha para minha usuária. A senha ela não é exibida por questões de integridade, né, de segurança. E ele pede a confirmação dessa senha. Eu aperto Enter. Pronto, tudo certo, ele já identificou, todos os tokens de autenticações foram atualizados com sucesso. Bom, então eu já posso, né, estar prosseguindo. Agora eu quero que meu novo usuário, de repente, eu quero que ele tenha todas as permissões que o root tem. Por exemplo, leitura, gravação e execução de comandos. Eu também quero que minha usuária comum aqui, Gabriele, também tenha todo esse privilégio, né? Para isso, existe um grupo de administradores padrão que já vem do sistema operacional do Linux, que se chama UEL. Esse grupo, ele permite, né, ele concede o privilégio de superadmin para todos os usuários que estão dentro dele. Então, eu preciso incluir a Gabriele dentro desse grupo. Para isso, eu vou utilizar o comando usermod -a minúsculo, G maiúsculo, o nome do grupo, que é o UEL, e o nome do usuário que eu estou incluindo. Bom, o usermod aqui, ele está querendo dizer que eu estou modificando o usuário. E o -AG, que é o tracinho, A minúsculo, G maiúsculo, que está definindo para qual grupo eu estou adicionando o usuário. Então, eu estou definindo que a usuária Gabriela está indo para o grupo UEL, que é o grupo de administradores, né, de superadmins do Linux. Em seguida, eu aperto Enter novamente. Pronto, estou inclusa dentro do grupo. Tá, mas como eu vou saber se eu realmente tenho todos os privilégios que o root? Uma forma de você identificar isso é logando com o seu usuário que você acabou de criar, no caso é a Gabriele. Para isso eu preciso executar o comando su, para ele identificar que eu estou logando em outro usuário. E logo após isso ele já demonstra gabriele@localhost root. Então eu sou uma superadmin e eu já estou logada. Ótimo, já funcionou meu login com ele e agora eu quero saber se eu realmente estou tendo os privilégios de superadmin. Existe uma pasta dentro do Linux que se chama root, né? E ela só é permitida a visibilidade dela, do que tem dentro dela, pelo próprio administrador ou pelos superadmins que estão dentro do grupo UEL. Então vamos ver, né? Eu, como já estou dentro daqui do grupo, como não sinalizou nenhum erro, eu estou dentro dele. Vamos ver se eu tenho acesso à leitura dessa pasta, né? Para isso, eu quero que vocês observem bem essa linha de comando que eu estou digitando agora. Porque assim, o ls.la é um comando que os superadmins podem executar, mas apenas ele.
E esse comando só vai ser executado se ele estiver acompanhado no início da linha de código pelo comando sudo. O comando sudo é um comando de administradores. Só os administradores dos sistemas conseguem executar comandos como esse aqui. Então, para isso, esse comando sempre vai vir acompanhado da palavra sudo. E em seguida, o caminho da pasta, que no caso é o /root. Eu vou apertar Enter e ele tem que me solicitar a senha de acesso da minha administradora Gabriele aqui. Bom, agora eu coloco a minha senha, né? A senha que eu defini para ele. Pronto, estou conseguindo ter a leitura dos dados dentro da pasta root. Ótimo, então isso quer dizer que eu realmente estou conseguindo visualizar e eu estou com permissionamento do usuário, então eu posso executar qualquer coisa que eu quiser dentro do meu sistema operacional. Beleza, mas agora por segurança, eu quero trocar a minha senha. Não sei, deu na minha cabeça que agora eu quero trocar a minha senha, que é a senha da usuária Gabriele. Como que eu faço isso? Bom, só administradores podem fazer a troca de senhas de usuários. Como eu já sou uma administradora, então eu posso realmente trocar a minha senha quando eu quiser. Mas para isso, eu preciso também executar o comando sudo, que eu estou indicando que eu, como administradora, estou trocando a senha. No caso, segue o padrão de adicionar senha também, da usuária Gabriele. Beleza, ele tem que entender que eu estou tentando trocar a minha senha neste momento. Ótimo, ele entendeu. Mudando senha para a usuária Gabriele. Beleza. Ele vai me solicitar a nova senha aqui e eu vou colocar uma nova senha para minha usuária. Eu vou confirmar, né? Ele pede confirmação. Pronto, todos os tokens de autenticação foram atualizados com sucesso. Ótimo, troquei minha senha, criei um usuário, criei uma senha para esse usuário. Eu dei o privilégio de superadmin para ele, que no caso é só que é os comandos que o root tem. Ok. Agora, bom, me deu na cabeça que eu não quero mais que a usuária Gabriele tenha, na verdade, privilégios de superadmin, e eu também não quero mais que ela seja um usuário dentro do meu sistema. Tá, então como que eu faço para remover ela do meu sistema operacional, da minha base, né? Bom, vocês estão observando que eu estou logada, né, ainda com ela. Então, para que eu possa, né, fazer a deleção dessa usuária e também retirar ela do grupo do El, que é o grupo dos administradores, dos superadmins, eu vou precisar sair da sessão dela, do login dela. Para isso, eu preciso digitar exit, que é o comando de fechamento, de encerramento do login do usuário, né? Pronto, fui deslogada e agora eu estou novamente logada como o root, que é o meu administrador padrão. Ok, agora eu preciso tirar essa administradora do grupo, porque eu, como administradora, até poderia excluir ela manualmente, né? Porém, o registro do diretório dela ainda seria salvo. Por quê? Toda vez que eu crio um novo usuário, um novo diretório é criado para cada novo usuário e ele é salvo. A partir do momento que eu passo os privilégios de superadmin para eles, ele também vai ser salvo dentro do diretório do usuário que eu criei. Então eu preciso também excluir o diretório desse usuário. Para isso, eu vou primeiro excluir o usuário do grupo, né? Para não manter ele no grupo ou nenhum tipo de sujeira que possa estar, né, me bloqueando mais para frente em algum outro processo. Para isso, eu preciso executar o comando gpassword para ele identificar que eu estou entrando no grupo com a senha e o comando de administrador, né? Porque eu já sou um administrador. E agora eu vou utilizar o -D minúsculo, que quer dizer que eu estou realizando um comando de deleção, delete, de usuário de um grupo, né? Um grupo. Então, agora eu só vou ter que inserir o nome do usuário e o grupo que eu estou deletando o usuário logo a seguir, né? Então, aqui eu estou realizando um comando de entrada do grupo para a deleção da usuária Gabriele do grupo Well, que é o grupo padrão dos administradores, né? Como já falado há pouco. Então, eu aperto Enter. Pronto, removendo o usuário Gabriele do grupo Well.
Beleza, removi a usuária, eu já tinha deslogado dela também. Então agora, para eu fazer a deleção dessa usuária, eu devo utilizar o comando userdel-r e o nome do usuário que eu estou excluindo. Ok. O que isso quer dizer? Aqui, basicamente, eu estou deletando um usuário, mas o que o traço R quer dizer? O traço R, dentro do Linux, ele é identificado como diretório home do sistema operacional. Então, isso quer dizer que, além de eu estar deletando o usuário, eu estou deletando o diretório que foi criado para a usuária Gabriele. Então, após isso, eu aperto Enter. Ok, fui deletada, como vocês podem ver. Eu não foi sinalizado nenhum aviso ou nenhum erro, então pronto, eu acabei de deletar, né, a Gabriele, que antes ela era um usuário comum, passou a ter privilégios de root e agora ela já nem existe mais. Eu posso até tentar criá-la novamente para vocês verem que vai ser possível, né? Eu estar criando novamente a usuária Gabriele, então eu utilizo o mesmo comando que eu utilizei aqui em cima, add user Gabriele. Pronto, já criei o usuário, só que agora ele é um usuário comum. Não tem privilégios como ele era na hora que eu criei no início desse vídeo. Mas eu não quero mais que ele exista, então eu vou novamente excluí-lo. Não esquecendo do diretório, né? Vocês podem deletar um usuário sem deletar o diretório dele, porque o diretório vai ficar salvo, então em algum momento, se vocês quiserem incluir novamente a usuária Gabriele, por exemplo, ou o usuário que vocês estão criando, vocês terão liberdade disso sem a necessidade de criar um outro diretório, pois o sistema operacional ele já vai entender que esse usuário um dia já existiu, então o diretório está lá, ele vai voltar a salvar em si, dentro daquele diretório. Certo. Agora eu quero, sei lá, eu quero desligar ou reiniciar ou, sei lá, parar o funcionamento do meu sistema operacional. Para isso, eu preciso utilizar o comando chamado shutdown. O comando shutdown ele serve exatamente para isso, ou para desligar a máquina, ou para reiniciar a máquina, ou para simplesmente parar o funcionamento do sistema operacional. Ele também, além desse, né, desse comando de shutdown, também existem outros como o halt, ou o power off, ou o reboot, que são comandos que têm a mesma funcionalidade dele, só que eu também posso incluir esses mesmos comandos dentro do comando shutdown. Inicialmente, né, vamos começar pelo mais básico, né? Eu vou digitar aqui shutdown, que é o comando, né, que vai ou reiniciar ou desligar a minha máquina. Porém, eu tenho três formas de utilizar, né? Na verdade, 4 formas de utilizar o meu shutdown. Eu posso, por exemplo, desligar a minha máquina agora. Então, eu vou incluir o comando now. Então, isso quer dizer que eu estou falando, desligue a máquina agora. Então, ele vai desligar a minha máquina. Ou eu posso programar uma hora com minutos, no caso especificando seria assim, só que no lugar de HH eu posso colocar, por exemplo, 18, 2 pontos e 3, que como vocês podem ver agora é 18 e 2, quando desse 18 e 3 ele estaria desligando a minha máquina. Então, esse é uma forma de desligar a máquina meio que de uma forma programada. E também tem só como eu acrescentar os minutos. No caso, mais M, eu posso simplesmente desligar em questão de alguns minutos ou também horas, né? Vai da preferência do usuário. E também eu tenho como eu colocar um aviso para o meu usuário que, por exemplo, ele está usando a minha máquina virtual e quando for no minuto 04, que agora já virou 03, né? Então, quando for 04, eu vou incluir uma mensagem para esse usuário dizendo, sei lá, por favor, salve o seu trabalho, sei lá, o PC será reiniciado ou será desligado em 1 minuto, por exemplo. Lógico, você pode aumentar isso para 5 minutos, 10 minutos ou hora, vai da sua preferência. Inicialmente, vamos começar a desligar a máquina, né? Só que eu quero desligar minha máquina agora, então eu vou executar o comando shutdown.
now e esperar que ele execute o encerramento da máquina. Pronto, a minha máquina ela desligou e abriu na aba secundária que estava aberta, no caso é a minha Oracle VM. E aqui está sinalizando que a minha máquina virtual está desligada. Pronto, desliguei a minha máquina e agora eu vou iniciá-la novamente para seguir o resto dos meus comandos, né? Eu posso iniciar por aqui direto, né? Então eu vou iniciar. Eu vou esperar até que a máquina inicie, porque ela demora um pouco. E assim que ela iniciar, a gente prossegue com os outros comandos. Pronto, a minha máquina agora eu já iniciei ela novamente, né? E agora ele solicita para mim que eu realize o meu login outra vez, né? Como usuário root. No caso, é só eu digitar aqui root, fazer o mesmo processo que eu fiz no início do vídeo, né? Aguardar até que seja solicitada a senha. Pronto, agora nós incluímos a senha e aguardamos o login. Agora eu quero reiniciar a minha máquina, né? Como eu já mostrei para vocês, eu executei o desligamento da máquina na hora. Vocês podem realizar o desligamento em minutos ou em horas ou com mensagem também, vai da preferência de vocês. Agora eu quero apenas reiniciar a minha máquina, então vamos aguardar aqui o login, né? Que ainda está demorando um pouquinho. Pronto, login realizado com sucesso. Agora eu vou reiniciar a minha máquina. Então eu coloco o mesmo comando, porém acompanhada do traço R, que ele vai reiniciar agora. E aperto Enter. Aguardo da mesma maneira que eu realizei o comando de shutdown now. Ele já entendeu. Ele está começando o processo, né? Pronto, aqui ele já até sinalizou. O sistema vai reiniciar, né? Em 6h14, daqui a 1 minuto. Por padrão, o Linux ele realmente registra 1 minuto para... é meio que um tempo do usuário conseguir salvar todos os trabalhos que ele está realizando. Então, nós aguardamos bater 18h14, né? 18h14 e 2 do mês 3, como vocês podem visualizar, né? Ele coloca a data. Vamos aguardar até que o relógio vire para 18h14. Pronto, apagou os dados da tela. Vamos aguardar até que ele comece o processo de reinicialização. Pronto, como vocês podem ver, a máquina já está reiniciando. Agora nós vamos aguardar até que ele inicie o nosso processo do terminal novamente. Bom, agora eu já vou mostrar para vocês as duas últimas maneiras, né, de realizar os comandos de desligamento e parada total do sistema depois de terminar alguns processos. Como eu já mostrei para vocês como desligarem a máquina na hora com o shutdown now e a reinicialização, que no caso é o reboot com a acrescentação do traço R como auxiliar do shutdown, como vocês podem ver aqui, né? Eu acrescentei este comando e ele executou o reboot da máquina e quando eu utilizei o now, ele desligou a máquina na hora. Agora eu vou utilizar o comando shutdown -H. O "-H", ele quer dizer, ele é a abreviação de halt. Halt, ele é um comando que para a máquina depois de terminar, né, depois de finalizar os seus processos. Eu vou dar um Enter, ele já identificou, né? E ele já avisou, o sistema vai ser desligado, como vocês podem ver, né? Power off. Ele vai ser desligado daqui 1 minuto. Como eu avisei para vocês alguns minutos atrás, né? Ele tem por padrão um minuto aí até que o usuário consiga salvar todos os trabalhos dele. No caso, vai ser 18 horas, 28 minutos e 16 segundos. Nós podemos aguardar até que ele desligue e logo em seguida eu vou mostrar para vocês o comando de power off, que não é este comando aqui,
que é um comando em que ele não vai parar ele não vai entender que os processos estão sendo terminados ou que eles já foram finalizados, mas ele vai desligar a máquina como se ele fosse um shutdown now. Só que a diferença é que ao invés da gente acrescentar o now, a gente vai acrescentar o traço P maiúsculo. Bom, ele já começou a desligar a máquina, como vocês podem observar, né? Eu vou avançar esse vídeo para que vocês consigam visualizar a máquina desligada novamente. Bom, finalizando agora nossos comandos de encerramento, de desligamento e reinicialização da máquina, né? Vou realizar meu login agora novamente, né? Agora que ela ligou. Esperar a solicitação da senha e acrescentar o último comando, que é o nosso power off. Lembrando que a gente fez o comando de shutdown now, que no caso ele desliga a máquina na hora, né? Sem acrescentar 1 minuto ao pacote. Também podendo fazer isso com horas e minutos, ou apenas minutos, ou minutos com uma frase destacada de aviso, né, para o usuário. Também utilizamos o shutdown reboot para reiniciar a máquina, que foi utilizado o shutdown -R. E também utilizamos o shutdown -H, que é o shutdown halt, que ele termina os processos da máquina e encerra a conexão com o sistema operacional. Agora nós vamos utilizar o nosso último comando, que é o power off, então direto nós já vamos acrescentar o shutdown -P maiúsculo, que é o power off. E acrescentamos o botão enter. Ele já identificou, já sinalizou que o sistema vai ser desligado em 1 minuto. Então, o mesmo processo que a gente utilizou para os outros, no caso, o mesmo processo que ocorreu com o halt, ele vai ser utilizado como encerramento do power off. A diferença é que o halt ele finaliza todos os processos da máquina e esse traço P maiúsculo, ele encerra sem verificar o que está ocorrendo em segundo plano dentro da máquina. Então, ele não finaliza, ele apenas desliga a máquina direto, sem aviso nenhum. Então, vou prosseguir com esse vídeo para que vocês vejam a máquina desligando. Bom, como vocês podem ver, a máquina ela já foi desligada. Já apareceu a tela da minha VirtualBox. Estou iniciando a máquina novamente para que a gente consiga encerrar esse vídeo com o nosso último comando chamado init. Certo. Com a máquina já ligada novamente, vamos para o último comando desta videoaula. O último comando é o comando init. O comando init, ele é um comando do qual permite colocar o sistema em um nível de execução específico, que ele varia de 0 a 6. No caso, como eu vou demonstrar para vocês, é que em uma tabela, né, digamos, ou uma operação aqui como vocês podem visualizar, um comando 0, ele significa o encerramento do sistema operacional. Como o comando 1 é o modo de manutenção, o 2 é o modo de multiusuário sem rede, 3 com rede, 4 é o modo de não utilização, 5 e 6 e por aí vai variando, né? Sendo que os comandos que são realizados no fluxo de 2 a 5, ele pode variar dependendo do Linux instalado. Então, para que a gente possa encerrar esse capítulo, eu vou demonstrar para vocês uma forma de utilizar o init para, por exemplo, o encerramento do sistema operacional ou qualquer outro comando que for desejado por vocês. Essa tabela é uma tabela padrão, tá?
que o Linux ele entende, mas como eu disse para vocês, dependendo do Linux configurado, né, essa distribuição pode ser diferenciada. No caso, é só vocês digitarem init e o número que vocês desejam que opere. No caso, eu vou escolher o 0 para encerrar o meu sistema operacional. Eu vou digitar 0 e Enter logo em seguida. Vamos aguardar até que ele seja encerrado, né? Ele já começou a fazer a operação do encerramento do sistema operacional. E como vocês podem ver, né, como resumo, há várias maneiras de vocês encerrarem o sistema operacional. Seja pelo comando shutdown, das diversas maneiras que ele te disponibiliza, seja com seus auxiliares, ou seja com o shutdown now, como vocês preferirem, ou com a hora, um minuto, um aviso ou algo desse tipo, e também pelo comando init, que vocês podem utilizar o init 0 para desligamento da máquina, o init 6 para reiniciar o sistema, e por aí vai. Isso vai da preferência de seleção dos itens que vocês quiserem que seja executada. Então, eu, por exemplo, utilizei o nível 0 para que seja encerrado o sistema operacional, e assim que esse encerramento ocorrer, né, vocês verão que o Linux ele disponibiliza para o usuário a preferência que ele se sente mais confortável, né, para encerrar o seu sistema. Como vocês viram, ele deu um aviso de desligamento da máquina e finalizou, máquina desligada. Então, a partir disso, espero, né, que esse vídeo ajude vocês de alguma maneira a solucionar algum problema ou alguma dúvida que vocês têm. E é isso, pessoal. Deixem o like de vocês aí para dar uma força e até a próxima. Tchau, tchau.